Lendo com os irmãos, Mateus capítulo 16, versículo 13. Preste muita atenção nesta noite, porque são coisas muito profundas, muito necessárias. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, essas são palavras em que Jesus de Nazaré, havendo se apresentado aos homens, quando o Cristo de Deus se faz carne, preste muita atenção, a encarnação do Filho de Deus fala de um momento inédito, um momento inaudito, o momento em que nasce na história o Cristo de Deus, encarna-se na história o Filho de Deus. Entretanto, nasce entre os homens um homem que faria toda a diferença. Este homem seria posteriormente conhecido com a mensagem do apóstolo Paulo como o Cristo de Deus, o Cristo Jesus ou Jesus Cristo. Um homem que, sendo 100% homem, era também integralmente Deus. Sendo Deus pleno, ele era integralmente homem. A união de Deus com a humanidade, para mostrar à humanidade, para mostrar aos homens qual é a vontade eterna do Pai. Ou seja, para mostrar aos homens que todo o desejo, toda a vontade do Pai quanto à criação era ter uma humanidade elevada como aquela que foi manifestada na pessoa de Jesus de Nazaré, pelo viver do Cristo de Deus naquele homem gerado em Maria. A grande questão é que esse Cristo, esse Jesus, esse homem, com o tempo ele se tornou como que praticamente um objeto de adoração religiosa, um mero artefato religioso. Ou seja, a essência do Cristo e a essência da mensagem do Cristo foi perdida, não foi percebida naquilo que interessa enquanto mensagem. O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, os homens deixaram de lado a mensagem do Cristo, o ideal do Cristo, o poder da vida, morte e ressurreição do Cristo, para tê-lo apenas como um nome religioso, um nome apresentado, mas que pouca relação existe entre aquele que professa tal nome e o próprio nome de Cristo em si mesmo. De modo que, embora Cristo estivesse ali vivendo entre os homens, agindo, curando, falando, pregando, ensinando, Jesus, em uma ocasião, pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem ser o Cristo de Deus? O que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E aí eles deram aqui várias respostas, né? Uns disseram: tu és João Batista, outros: tu és Jeremias, outros: tu és um dos profetas. Quando então Jesus fala: mas e vocês? O que vocês dizem ser o Filho do Homem? Quando então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Neste momento Cristo diz: olha, Pedro, não foi carne e sangue quem revelou a ti essa grande verdade. Em outras palavras, olhar para Jesus de Nazaré e ver neste homem o Cristo de Deus é uma questão de revelação. Não é uma questão de mero conhecimento intelectual. Quando se tem conhecimento intelectual acerca da verdade, esse mero conhecimento intelectual não pode alterar a vida daquele que tem tal conhecimento. Somente a revelação do Pai no espírito humano, no coração humano, é que gera o conhecimento intuitivo, quando a luz brilha no interior, e é essa revelação interior que nos faz nos despertar para a verdade, que nos faz nos despertar para uma nova vida, para um novo viver, para novas relações, para uma nova consciência. Quando nós lemos os evangelhos, há um texto interessante,
Mas quando nós lemos os evangelhos, vamos observar que o conflito estava sempre instaurado. Cristo constantemente estava sendo questionado pelas pessoas, pelos líderes religiosos, até pelos próprios discípulos. Parece que quanto mais Cristo explicava, menos eles entendiam. Ou como que Cristo dissesse grego, né? Ou bem, daria até certo que estaria naquela região, naquele tempo, né? Ou que falasse hebraico ou aramaico. É porque aqui para nós falamos falar grego quando quer dizer que não falamos nada para o outro entender, né? Mas imagine que é como que Cristo falasse algo totalmente longe da condição linguística das pessoas de compreenderem o seu falar. Ou seja, o conflito estava sempre instaurado. Hoje é fácil você ler a Escritura e falar: poxa, mas Cristo falava aqui com tanta clareza, onde está o problema? E por que eles então não entendiam? Ora, o problema está exatamente no mesmo lugar das coisas que acontecem hoje. O Evangelho, por mais claro que ele seja, nem todos e nem sempre nós conseguimos assimilar a sua mensagem, assimilar no coração. Podemos até ter alguma compreensão intelectual, mas falta-nos uma compreensão intuitiva, uma revelação. E nós precisamos urgentemente de assimilarmos as coisas espirituais no coração. Há um texto bíblico dos evangelhos, quando perguntam a Cristo sobre algum dos sinais dos tempos. Fala-nos sobre os sinais dos tempos. Jesus então responde dizendo assim: olha, vocês são interessantes, presta atenção, porque vocês olham para o céu e vocês conseguem discernir pelas nuvens, pelo sol, pelas estrelas, pelo clima. Vocês sabem quando vai chover, quando não vai chover. Vocês sabem fazer a leitura dessas coisas naturais, mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos. Ou seja, nós estamos vivendo, naquele tempo, há 2000 anos, ele disse, estamos vivendo dias finais, mas vocês não conseguem perceber. Ou seja, falta-lhes uma visão espiritual acerca dos últimos dias, acerca das últimas coisas, porque é como se nós vivêssemos nos últimos dias, como se os últimos dias nem mesmo houvesse de chegar. Então é preciso, queridos, que nós entendamos um princípio fundamental. Se há 2000 anos Jesus declarou que os dias finais estavam chegando, agora imaginem vocês, nós hoje vivendo 2000 anos depois desses últimos dias já anunciados, não só por Jesus, não somente por Paulo, mas também em Pedro, né? Quando Pedro, em Atos capítulo 2, anuncia que o dia de Pentecostes foi ali o começo do que se diz escatologicamente os últimos dias.